Capítulo 414. Esperando. Arthur Levin. Aldir olhou incerto para a pedra iridescente na palma da minha mão enquanto Mordain respirava chocado. Avier arrastou os pés pelo topo da moldura do portal e se inclinou para espiar com curiosidade. A atenção de Regis concentrou-se nos outros, sentindo que havia algum entendimento sobre o ovo que nos faltava. Atrás dos outros, Vrencaim sussurrou algo baixinho. Ele havia recostado em seu trono de pedra flutuante, distraidamente fazendo várias esferas de pedra orbitando acima de sua mão curvada. Isso é magia antiga, disse Mordain, incapaz de tirar os olhos da pedra. Você tem alguma ideia do que é que você carrega? Eu sei que Sylvie está dentro desta pedra, e eu tenho contornado lentamente uma série de bloqueios, eu suponho. Minha esperança é que, quando eu terminar, ela volte para mim. Mordain alcançou cuidadosamente o ovo de Sylvie. Quando meus dedos instintivamente se curvaram ao redor dele, ele piscou como se acordasse de um sonho e deixou sua mão cair. Existe uma lenda, na verdade, um mito, contada como uma história de ninar para nossos filhos, que descrevia um fenômeno como esse. O verdadeiro auto-sacrifício sendo recompensado para os corajosos e genuínos. Que, embora o corpo possa perecer, nossa mente e a alma se moldarão em uma forma física e renascerão. Vrencaim zombou enquanto flutuava mais perto em seu trono móvel para ver melhor o ovo. Como é que seres com habilidades de alterar o mundo ainda conseguem ser vítimas de fábulas de magia impossível? É impressionante que você pense que é apropriado contar uma história para dormir nesta situação. Ele está pedindo ajuda, não para ser colocado para dormir. História para dormir ou não, Sylvie está lá dentro, eu disse, olhando entre os dois antigos Azura. Regis pode habitar o ovo, e posso sentir que é ela. E simplesmente, apareceu, depois que eu parei, não querendo reviver o momento de seu sacrifício. De alguma forma, fui transportado de Dikaten para os Relictombs, e aquele ovo veio comigo. As esferas de pedra que Vren estava controlando ficaram imóveis, enquanto o rosto do artífice azurano se enrugava em pensamento. Mordain respirou fundo. Alguns membros da raça Fênix aprenderam a controlar seu próprio renascimento, guiando a alma para uma nova forma, mas esses contos antigos descrevem isso como algo diferente. Uma recriação de corpo, mente e espírito, exatamente como era antes. O olhar de Mordain traçou desde o ovo em minha palma até meu braço e meu torso. Os aspectos dracônicos do seu corpo, ela se destruiu dando-os a você, não foi? Eu só pude acenar com a cabeça, incapaz de falar por causa de um súbito nó na garganta. E o Sr. Indrat sabe disso? Mordain perguntou inocentemente, mas havia uma intensidade em seus olhos ardentes que sugeriam algum contexto mais profundo para sua pergunta. Ele tem, eu admiti, mas ele não quis me dar mais detalhes. Eu estava hesitante em revelar minha própria ignorância, fazendo muitas perguntas. Mordain me deu um sorriso irônico. Quezés provavelmente estava fazendo o mesmo. Ainda assim, se ele souber que sua neta vai renascer, ele parou com um aceno de cabeça. Vou ter que pensar nisso. Mas não deixe que as reflexões de um velho o afastem de seu propósito. Você quer a ajuda de Aldir com alguma coisa? O que exatamente? Ao invés de responder imediatamente, eu me aproximei dele e ativei o Requiem de Aroa. Partículas brilhantes de éter dançaram pelo meu braço antes de pular ansiosamente para a moldura do portal, fazendo Avier pular e voar para o ombro de Mordain. Mordain deu um passo para trás, observando com interesse cauteloso, enquanto os ciscos fluíam para todas as rachaduras e fendas. A moldura do portal rapidamente começou a se reparar, como se o tempo estivesse voltando diante de nossos olhos. Em instantes, as últimas rachaduras se fecharam e os últimos pedaços soltos de pedra foram colocados no lugar. Um portal escuro e roxo ganhou vida dentro da moldura. O único olho ametista de Aldir permaneceu no ovo, como se ele pudesse cavar em seu núcleo e ver o espírito Azuran descansando ali. Farei o que for necessário da forma mais concisa que pude, expliquei o portal e a relação da Relictumba com o reino etéreo no qual existia. Poupando-os dos detalhes de nossa luta, contei como havia atraído Tassi para aquele lugar, descobrindo acidentalmente
Tive o cuidado de não dar a eles a impressão de que poderiam usar essa técnica para violar os próprios Relictombs, quer isso pudesse ser feito ou não. Os Djinn escolheram manter até mesmo seus aliados Fênix fora dos Relictombs por uma razão. Eu não seria o único a chutar a porta para eles. Parece totalmente estúpido e perigoso para mim, disse Vrencaim, me pegando desprevenido. Você fez o que tinha que fazer da última vez, mas parece que quase não conseguiu escapar. Isso foi porque eu estava lutando contra um Azura determinado a me impedir de escapar, eu respondi. Mesmo assim seu olhar arregalado voltou-se para Mordain. Em todos os anos que você abrigou o Djinn, ninguém nunca te contou sobre isso. Mordain se aproximou do portal e estendeu a mão para ele. Ele respondeu projetando uma força repulsiva, como um imã empurrando outro da mesma polaridade. Não, os fenômenos que Arthur descreveu nunca foram explicados ou, que eu saiba, usados pelo Djinn que veio morar na lareira. Avier pulou no topo do arco do portal. Talvez eles não tenham contado a ninguém porque poderia ser perigoso. Para os viajantes, os Relictombs, até mesmo este mundo. Obrigado. Finalmente, alguém falando com bom senso, disse Vren com escárnio. Parece quebrar alguma coisa. E embora eu possa não ser um dragão poderoso ou membro do clã Indrat, posso dizer que, quando se trata de mana ou éter, quebrar coisas geralmente é muito ruim. É igualmente provável que eles soubessem que era muito importante esconder esse conhecimento do Senhor Indrat para confiar até mesmo a nós com ele. Mordain rebateu pensativamente. A vida dos Azuran é muito longa, e o último Djinn sobrevivente tinha todos os motivos para esperar o pior do futuro. Vocês todos estão assumindo que eles sabiam sobre o reino, disse Regis de onde estava deitado no musgo. Não importa o quão espertos esses caras fossem, os Djinn eram idealistas ao ponto da tolice. Eles definitivamente não entenderam tudo que criaram. Nós vimos isso com nossos próprios olhos. Lembrei-me do que o último Djinn remanescente havia dito. Eles estavam quebrando no final também, eu acho. Os Relictombs são um lugar escuro. Fora do personagem com a maneira como o Djinn tentou viver, e a maneira como eles escolheram morrer. Eu acho que eles definitivamente tinham uma visão bastante sombria sobre o futuro do nosso mundo, com base no que eu vi. O suficiente para envenenar sua confiança até mesmo em seus únicos aliados. Talvez seja melhor que nunca veremos a criação deles, disse Mordain, afastando-se do portal. Seu rosto caiu por um momento, mas rapidamente se iluminou novamente. Eu sei que você está ansioso para prosseguir, então não vou pressioná-lo mais, exceto para perguntar quanto tempo devemos esperar que você e Aldir fiquem fora. Regis se juntou a mim na frente do portal antes de entrar em mim e se abrigar perto do meu núcleo. Não tínhamos discutido se ele deveria vir ou não, mas parecia certo tê-lo comigo. Aldir imediatamente o seguiu, parado ao meu lado. Ele era inexpressivo, nem tenso nem plácido. Apesar de minha raiva anterior com ele, não pude deixar de apreciar sua coragem nesta situação. Sinceramente, não sei, respondi. Com um aceno de compreensão, Mordain pousou a mão no ombro de Aldir. Eles não trocaram palavras e ainda assim comunicaram algo muito claramente entre eles, mesmo que fosse ilegível para o resto de nós. Quando esse momento passou, Mordain se moveu ao nosso redor para a saída da pequena caverna, e Avier novamente voou para seu ombro. Juntos, eles assistiram em silêncio. Vrencaim de repente derivou adiante. Escute, não há razão para apressar isso sem um melhor entendimento. Essa pedra ou embrião que você está carregando não vai expirar. Lá de Sylvie não vai a lugar nenhum. Você está sendo estúpido. Minhas sobrancelhas se ergueram, mas Aldir deu um tapinha no braço de Vrencaim. Urgência é uma questão de perspectiva, não é? Por que renunciar a fazer agora o que pode nos faltar tempo no futuro? Vrencaim encolheu ainda mais em seu trono flutuante. Bem, se você abrir um buraco no tecido do universo e acabar com este continente, acho que é com vocês dois. Ele se concentrou em Aldir. Qualquer que seja. Apenas faça isso e volte aqui, certo? Sindrata está enviando dragões para Dikaten. Precisamos nos preparar. Você sabe que não o trouxe aqui para lutar uma guerra, velho amigo. Vrencaim piscou e um sorriso sombrio apareceu no canto de seus lábios.
Sim, mas eu meio que esperava que você tivesse. Aldir devolveu o sorriso sóbrio, depois se virou para mim. Cada um segurando o antebraço do outro, nos aproximamos do portal e imediatamente sentimos a pressão repulsiva destinada a impedir que um Azura cruzasse os limites do portal. O aperto de Aldir apertou forte o suficiente para doer, e nós dois nos inclinamos para o portal. Ele vacilou, curvando-se para longe de nós. Nós nos inclinamos mais, então demos outro meio passo arrastado. A pedra do arco tremeu, e a energia púrpura da superfície do portal se flexionou ainda mais, tremendo. Como antes, eu podia sentir as forças opostas dentro do portal tentando me atrair enquanto rejeitava Aldir, mas mantive seu braço preso no meu enquanto demos outro pequeno passo. Meu estômago revirou quando senti o portal atingindo seu ponto de ruptura, como se eu tivesse pisado em uma tábua podre em uma ponte. O portal implodiu. Um vento etérico furioso arrastou nós dois para dentro, e o mundo se dissolveu em fractais de tecido conjuntivo interdimensional. Por um instante, reconheci a rede de caminhos etéricos que vi ao ativar o Gold Step, então tudo ficou escuro. Eu estava antecipando a reação mental desta vez e consegui manter meus sentidos em tensão enquanto o vazio etérico se fundia ao nosso redor. O espaço tingido de roxo se estendia em todas as direções, interrompido apenas pela última energia do portal que estava sendo absorvida pela sopa etérea e uma zona desconhecida de relictons flutuando fora de ordem abaixo de nós. Uau, pensou Regis, um arrepio mental percorrendo sua forma incorpórea. Ele voou para fora de mim, mas não assumiu a forma de um lobo. Pequenos redemoinhos de corrente etérica giraram em torno do fio escuro quando ele começou a absorver o éter ilimitado. Percorremos um longo caminho desde os dias em que sugamos cristais de cocô de centopeia, não é? Ele estava certo, mas minha mente permaneceu na tarefa em mãos. Independentemente do que o vazio etérico pudesse fazer por mim, eu precisava dele para algo muito mais importante primeiro. Tirando a pedra, eu a apertei em meu punho. Sentindo meus pensamentos, Regis interrompeu sua farra e se fundiu a ela. Nada mudou aqui, seus pensamentos voltaram flutuando para mim um momento depois. A mente dela está aqui, ainda dormindo. Quero que você fique aí dentro e monitore tudo o que acontece, pensei, começando a ficar nervoso sem saber porquê. Um Aldir de cabeça para baixo flutuava em círculos lentos nas proximidades, seu olho ametista arregalado e fixo. Abri a boca para interromper seu devaneio, mas me lembrei de como me senti na primeira vez que fui atraído para este lugar. Conta-se. A urgência de chegar aqui e começar a imbuir o ovo esfriou. De repente, eu estava com medo. Eu vi algo na memória de um Djinn, eu disse suavemente. Nele, Quezés afirmou que Epiotus foi construído em algum lugar como este. Uma dimensão diferente. Aldir cantarolava em pensamento. De acordo com a lenda azurana, alguns de nossos primeiros ancestrais removeram e expandiram um pedaço de seu mundo, criando Epiotus dentro dele. Alguns acreditam que os Azuras apenas descobriram o caminho entre essas duas dimensões. Mas sim, Epiotus está protegido dentro de seu próprio reino, conectado, mas não faz parte do seu mundo. Flutuamos em silêncio por vários segundos enquanto Aldir olhava para longe, obviamente imerso em pensamentos. Então o seu semblante ficou sério e sua atenção foi para a pedra em minha mão. Não hesite por minha causa, disse ele, puxando as pernas em direção ao corpo para parecer que estava sentado de pernas cruzadas no ar. Por favor, faça o que você se propôs a fazer. Respirando fundo, segurei a pedra iridescente entre as duas mãos. Simultaneamente empurrando e puxando, comecei a imbuir éter na pedra enquanto a desenhava da rica atmosfera. Rotação de éter, baseada em rotação de mana, a própria arte que Sylvia me ensinou, agora a lição que usarei para salvar a filha dela. Este e muitos outros pensamentos passaram pela minha mente, mas mantive meu foco no fluxo de éter agora preenchendo os complexos desenhos geométricos inerentes à estrutura interna da pedra. Vários minutos se passaram enquanto eu me equilibrava no precipício dessa troca, absorvendo e imbuindo.
Ficou claro que, apesar das profundezas do meu reservatório etérico, eu não seria capaz de completar a camada fora deste reino com seu suprimento infinito de éter. Minha mente vagou, tentando juntar as peças do quebra-cabeça mais amplo que o ovo apresentava. Se o ovo de Sylvie era um fenômeno que se manifestava naturalmente, como poderia ter uma estrutura tão complexa? A comparação com as runas divinas que recebi foi imediatamente óbvia e igualmente misteriosa. Construções mágicas sofisticadas não surgiram por acaso, um acidente de um universo sempre em movimento. A menos que considerei o próprio éter. Partículas de força mágica capazes de adivinhar a intenção e responder de acordo. Os dragões acreditavam que o éter tinha seus próprios projetos e propósitos, e até mesmo os ensinamentos do Dijin sugeriam que ele era consciente. Foi de alguma forma a fonte do ovo e das runas divinas. Sem respostas, apenas perguntas, forcei minha mente a ficar quieta e me deixei absorver pelo ritmo do processo. Algo está acontecendo, disse Regis depois de mais alguns minutos. Concentrei-me na pedra. Estava quase cheio e começando a latejar em minhas mãos. Os pulsos ficaram cada vez mais rápidos, como um batimento cardíaco acelerado, e então algo estalou. Externamente, não houve mudança, mas eu esperava por isso imediatamente. Empurrei mais éter para dentro da estrutura. Não deu certo. Regis, o que você pode sentir? Sua mente se mexeu quando aquela camada quebrou, mas agora, não tenho certeza. Acho que há outra camada, mas não consigo sentir da mesma maneira. Nem eu posso. Eu me sinto doente. Eu estava perdendo alguma coisa. Claramente havia perdido alguma coisa. Mas o quê? Se apenas Quezés ou Mordain soubessem mais, talvez, um par de mãos fortes envolveu as minhas. Aldir estava flutuando bem na minha frente, todos os olhos abertos, me dando um sorriso compreensivo. A éter não é suficiente, ele disse simplesmente, e então eu entendi. Desdobrando minhas mãos, deixei Aldir pressionar as suas em cima do ovo. Instintivamente, ativei Realm Art para observar o processo. A mana de Aldir, brilhante, forte e pura, estava fluindo rapidamente para a pedra. Passou 1 minuto, depois 2, depois 5, os nervos começaram a me comer. Eu sabia que o general do panteão era poderoso, mas aqui, neste lugar sem mana, ele seria capaz de saciar o ovo faminto. A aura ao redor de Aldir começou a diminuir à medida que mais e mais de sua reserva total de mana era entregue ao ovo. Depois de 10 minutos, eu estava prestes a exigir que ele parasse quando a estrutura interna da pedra de repente mudou novamente com um estalo inaudível. Soando e cedendo sob o peso do próprio corpo, Aldir recuou. Pela primeira vez desde que o conhecia, o terceiro olho brilhando em sua testa estava fechado. Funcionou, outra camada se abriu. Não tenho certeza, mas acho que essa pode ser a fechadura final. Resisti firmemente ao impulso de olhar dentro do ovo, concentrando-me em Aldir. O ato de desistir de sua mana o deixou diminuído. Não foi por isso que pedi para você vir aqui, mas é por isso que vim, ele disse fracamente, forçando seus 2 olhos normais a se abrirem e me encarando com uma sinceridade cansada. Eu sabia antes de entrarmos no portal que não voltaria. O que você quer dizer? Como punição por meu ato de guerra contra Dikaten e minha traição contra Lord Indrat, você vai me prender neste lugar, ele disse, sua voz inabalável. É uma punição adequada e será uma vitória que você pode levar tanto para o seu povo quanto para Quezés. Um florete prateado brilhou em sua mão. Ele o estendeu para mim. Minha espada, Silverlight. Prova da minha morte. Olhei para a lâmina, mas não a peguei. Minha mandíbula tremia enquanto eu cerrava os dentes, considerando minha resposta com cuidado e, finalmente, dizendo: continue. Use-o para lutar ao meu lado, contra Agrona e Quezés. Aldir sorriu tristemente e deu um pequeno aceno de cabeça. Acredito que meus dias de luta acabaram. Não matarei mais da minha espécie, nem mesmo para chegar a Quezés. Tanto o seu mundo quanto o meu merecem mais do que uma guerra sem fim. Espero que você encontre uma maneira de acabar com a ameaça representada pelos clãs Indrat e Vritra sem baixas em massa. Desistir é um luxo que pessoas como nós não têm, retruquei. Nem sempre conseguimos viver a vida como gostaríamos, Aldir, principalmente quando ela acaba.
Nós dois temos uma responsabilidade para com esse mundo. Eu observei sua expressão, a maneira como ele segurava seu corpo, como um velho lutando para ficar de pé, e o foco de sua mana, e minhas palavras morreram em meus lábios. Eu só conseguia olhar para ele, meus pensamentos agitados de repente parados. Ele estava decidido, e qualquer argumento que eu pudesse fazer parecia inútil. Incapaz de encontrar seus olhos, meu olhar deslizou para longe dele, fixando-se na distante zona dos relictombes sem realmente vê-la. Não fique assim por minha causa, disse Aldir, endireitando-se em toda a sua altura. Vivi uma vida muito longa e muito violenta e, pela primeira vez, estou realmente cansado, Arthur. Este lugar oferece-me um final tranquilo e pacífico. Talvez mais do que mereço. Cuidadosamente, devagar, peguei a espada. Assim seja. O terceiro olho de Aldir se abriu lentamente. Ele me deu um aceno respeitoso, então se virou e começou a se afastar. Eu só podia observar enquanto ele ficava cada vez menor contra o infinito céu roxo. Por fim, pisquei e, quando abri os olhos novamente, não consegui encontrá-lo. Entre Regis e eu, havia apenas silêncio. Compartilhamos a mesma sensação de perda de palavras, ainda sem compreender as repercussões dessa decisão. Respirei fundo e olhei tristemente para a pedra em uma das mãos e a espada na outra. Silverlight, eu sussurrei para o vazio, agarrando seu punho com os nós dos dedos brancos. Ele desapareceu na runa da dimensão e tudo o que restou foi o ovo de Sylvia. O éter desceu pelo meu braço e retomei o ato de imbuir e absorver simultaneamente. Essa camada apareceu como uma série de runas complexas, como formas mágicas ou runas divinas. Eu não conseguia lê-los, mas seu significado era claro. Eles descreveram a forma de uma pessoa. De Sylvia, ao contrário da última camada, que levou séculos e quantidades inquantificáveis de éter, esta camada se encheu rapidamente. Eu estava acabado quase antes de perceber. Prendi a respiração e senti como se meu coração fosse parar. A cor se esvaiu da pedra quando ela começou a brilhar com uma luz dourada e imaculada. Então, pouco a pouco, partículas se desprenderam da pedra, condensando-se e tomando forma diante de mim naquele lugar imóvel e atemporal. Parecia que todo o universo havia parado, exceto pelo embrião que se desfazia.